Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A correlação entre os níveis de desenvolvimento de um país e o seu sistema de ensino está por demais comprovada. Não é novidade na história da humanidade. Olha, inclusive, épocas há de determinadas civilizações humanas em que, para qualquer vila se tornar cidade, obrigada estava a ter uma universidade. Até rimou. Aquilo que vemos em Portugal é que não podemos deixar de notar o facto de o ensino público andar a sofrer uma verdadeira degradação. Degradação essa que se pode, de alguma forma, plasmar naquilo que foram os rankings que saíram a semana passada das escolas e do nível de satisfação e do nível de eficácia das escolas em Portugal. Os rankings valem o que falem, é como as sondagens à boca das urnas. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês, Tágides. As musas inspiradoras de Camões, que eu duvido que hoje em dia conseguissem inspirar alguém. Porque quando olhamos para os números eu não vou dizer alfabetização, mas quando olhamos para os números do ensino em Portugal, temos que realmente nos preocupar. Olhe, por exemplo, 40% dos cidadãos portugueses têm como nível mais alto de ensino o ensino básico. E como se isso não fosse suficiente, olhamos, por exemplo, para aqueles que foram um bocadinho mais longe. É que, na realidade, 20% dos licenciados portugueses estão a executar tarefas e funções para a qual não necessitavam do grau académico que têm. E isto são números de 2022. Deixa-me repetir, isto são números de 2022. Mas depois nós pensamos, bem, mas anda-se para aqui a dizer que esta é a geração mais bem preparada de sempre. Eu não sei se é mais bem ou melhor, ou não faço a mínima ideia. Mas quando olho para aqueles que também vão perdendo o poder de compra, tendo em conta os seus salários, sabe o que é que me surpreende? É ver os licenciados. Porque também em 2022 houve uma perda de poder de compra, e isso notou-se nos salários e nos rendimentos das pessoas, que afetou cerca de 4% da população. O mais extraordinário é que, junto dos jovens licenciados, a percentagem aumentou para 6%. Dá vontade de perguntar, mas vale a pena levar os estudos até ao fim? E também dá vontade de perguntar, onde é que está o problema? É na entidade privada que oferece os salários ou no Estado que realmente não prepara o suficiente estas pessoas para o mercado de trabalho? Parece aquele famoso dilema, quem é que chegou primeiro? Se foi o ovo, se foi a galinha, ou se temos o ovo no meio da galinha. Digo eu que não percebo nada disto. E é nosso convidado de hoje para mais uma conversa desta semana, alguém que temos o gosto e a honra de receber já desde a primeira temporada, por assim dizer, do Isto é o Povo a Falar. Entre muitas das suas atividades
Quero recordar aqui o facto de ser um empresário e empreendedor de sucesso e também na sua passagem pela vida política ativa, continua em termos cívicos a intervir na política em Portugal e foi candidato à presidência da República Portuguesa. O engenheiro Henrique Neto, muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco, é sempre um gosto recebê-lo, é sempre um desafio conversar consigo, até acima de tudo porque o engenheiro é daquelas pessoas com quem eu falo que tem uma visão estratégica para Portugal e para os setores em que normalmente nós conversamos. E vamos começar talvez por este binómio ensino, salários, indústria, trabalho. Onde é que está o problema? É a galinha? É o ovo? Esta situação não se paga bons salários? Porquê é que não se paga? Estamos bem preparados ou não estamos? Cá dentro ninguém nos contrata, lá fora somos os maiores. Ajude-nos a entender. Pois, do meu ponto de vista, não é difícil de compreender os dilemas se bem estudados, da vida portuguesa, política, económica, social. Porque estes três aspectos, a vida política, económica e social, interagem. E disse aí uma coisa que talvez seja um bom começo. Não há desenvolvimento económico que não dependa e, naturalmente, por extensão, de desenvolvimento social, que não dependa da formação dos recursos humanos, da qualidade dessa formação. O grande problema reside em saber ou em definir o que é qualidade dos recursos humanos. E para me fazer compreender melhor, talvez seja de recordar que, por exemplo, nós vimos nas televisões atos e acontecimentos chocantes para a generalidade do cidadão bem formado. Sei lá, para dar um exemplo, no futebol muitas vezes juntam-se multidões que precisam de ser levados para o estádio por um escolta policial e que se comportam muitas vezes no estádio e fora dos estádios como pessoas primitivas, sem nenhum nível de educação. Mas o facto é que, se for olhar mais perto, cada uma das pessoas que está ali tem um curso universitário. E a pergunta é, é suficiente o modelo de educação que temos em Portugal? E eu responderia que não. O modelo de educação que deu um grande salto na sua qualidade a seguir ao 25 de Abril, por duas razões. A primeira foi a reforma de Veiga Simão, feita no tempo onde sob a direção do primeiro-ministro de então, Marcelo Rebelo de Sousa, o atual Marcelo Caetano, que, digamos, foi uma revolução moderna para a modernidade no sistema de ensino. E o período logo seguinte, do 25 de Abril, beneficiou em muito da reforma Veiga Simão e houve um crescimento muito grande do nível de escolaridade dos portugueses. Todavia, nunca percebemos e ainda não estamos a perceber que Portugal continua a ser um país de níveis muito elevados de pobreza e de ignorância. A pobreza e a ignorância andam quase sempre mãos dadas. Não quer dizer que todos os pobres sejam ignorantes, mas
há uma relação entre os dois fenómenos. E isso, historicamente, podemos ver como é que isso foi vencido noutras sociedades. Por exemplo, na Dinamarca do século XIX, que era um país que os dinamarqueses consideravam muito pobre e muito ignorante, e resolveram que isso se resolvia nas creches e no pré-escolar. Eu continuo a defender isso para Portugal. É nos primeiros anos de vida das crianças que se combate a pobreza. E hoje temos um fenómeno extremamente destrutivo da sociedade portuguesa, que é ver chegar as crianças aos 7 anos ao ensino obrigatório com níveis de desenvolvimento completamente diferentes. Temos crianças da classe média, média alta, cujas mães, muitas vezes, não se limitam ao pré-escolar, à creche de qualidade, ao colégio. Vão elas também com as crianças à natação, à música, ao desporto. Visitar um museu, ver visitar um teatro. museus, ir ao teatro, ir ao cinema, em que as crianças andam numa roda viva de desenvolvimento e de progresso. E aos 7 anos juntam-se com as crianças das classes mais pobres, que nunca foram ao teatro, que não têm livros em casa, que não sabem nadar, nem ninguém os ensinou, que não têm um nível de desenvolvimento sequer semelhante ao dos seus colegas. E isto é um choque fatal, que limita o desenvolvimento escolar de metade da sociedade portuguesa, porque nós temos níveis muito elevados ainda hoje de pobreza e de ignorância. E quando se discute isso, e eu tenho discutido isso, nomeadamente nas sedes em que existe um grupo para estudar as questões da educação, e eu estou claramente em minoria a defender a creche e o pré-escolar no conjunto das pessoas que constituem o grupo da educação. Porquê? Porque a maioria das pessoas só são doutorados, ou trabalham na universidade, ou têm uma visão para a educação que são os seus problemas. E os seus problemas são os problemas da universidade, não são os problemas do pré-escolar e do básico. E em relação a isso que o Sr. Engenheiro está a dizer, depois coloca-se inclusive uma segunda questão, que é os pais que conseguem investir nos filhos, digamos, este conhecimento e esta fome de aprender e desenvolver e criar competências, quando os colocam, por exemplo, na escola pública, porque alguns, apesar de tudo, gostam da ideia de uma escola pública, o que podem não entender é que a escola pública está a nivelar por baixo. Não vai ser a turma que vai chegar ao nível do filho que ele está a colocar lá. Normalmente é o filho que vai ter que ter o ritmo do resto da turma, não é assim? Repare, o problema, a escola hoje, em Portugal, a escola pública, é uma batalha campal, quase, não é? Não tem relação com a atividade privada, onde existem colégios de qualidade. Aliás, os rankings, agora o Governo e o Ministro da Educação começaram a odiar os rankings, não é? Como começaram a descer na escala da qualidade, agora dizem que é comercial, não é? Quer dizer, não sei o que é isso, ser comercial, mas os rankings são necessários, é necessário medir todo o trabalho humano. É por isso que também não gostam dos rankings da OCDE. Pois não gostam dos rankings nacionais e menos ainda dos os internacionais. Mas, repare, há dias, ainda voltando ao tema, há dias telefonaram-me das sedes e disseram: Sr. Fulano, você pertence ao grupo da educação, nós vamos criar um observatório da educação e do ensino superior. Você importava-se participar? Então, eu respondi: não me importo participar,
Mas vocês vão-me explicar desde já porque é que é educação e ensino superior e não o Observatório da Educação. Ponto final. Ponto final. Bom, o fenómeno era aquilo que eu já vos disse. Exatamente. Há um foco de preocupação corporativa, chamamos-lhe assim, focada no ensino universitário. Aliás, não por acaso, se uma família quiser ter os filhos num bom pré-escolar ou numa boa creche, paga mais que as propinas do ensino universitário. O que é espantoso, não é? O que é espantoso. Há um privilégio do ensino universitário. Por outro lado, e agora isto, do meu ponto de vista, é muito importante, existe uma concepção, e não apenas em Portugal, infelizmente, é uma concepção global, que eu acho que tem que mudar rapidamente, ainda que eu me tenha cansado a debater isto em todos os fóruns em que me permitem participar, sem nenhum resultado positivo. E a questão é esta. É suficiente que a educação seja a transferência de conhecimentos, como é hoje. Ou seja, as crianças vão para a escola e aprendem a ler, a escrever, a contar, geografia, matemática, aprendem competências que lhes são necessárias ao longo da vida. Mas, pergunto eu, quem ensina a essas crianças, como dizer, a palavra agora falta-me, os comportamentos sociais, ou até as competências necessárias? Os soft skills também. Os soft skills. Ninguém. Teoricamente, diz, isso é na família, os comportamentos é a família, que acontecerá em algumas famílias, com certeza. Mas na grande maioria das famílias modernas, mesmo nas famílias das classes médias ou médias altas, isso não existe. A mulher e o marido trabalham, saem de casa de manhã e voltam à noite, colocam os filhos na escola, na creche ou no pré-escolar e depois na escola oficial ou privada, seja o que for. Não têm tempo para verdadeiramente proceder à transferência dos comportamentos, de corrigir esses comportamentos, muitos deles desviantes. Com excessos, agora, é fácil ir a um restaurante e ver famílias em que as crianças e os pais, diga-se de passagem, estão todos com o telemóvel ou com o iPad e não falam uns com os outros. Bem, isto são comportamentos sociais desviantes, perigosos, e ninguém trata disso. Ora, mais uma razão para que as crianças, desde a creche ao pré-escolar, ganhem não apenas alguns conhecimentos, não é? Não vão aprender a ler e a escrever ainda, mas possam, nessa fase, ganhar hábitos e comportamentos que sejam úteis para a vida futura e que não sejam desviantes, como... E eu posso citar que quando há quase 40 anos, na minha empresa, criámos um centro de formação e contratámos para o dirigir um antigo professor do ensino industrial antigo, o engenheiro Segonho, que felizmente ainda é vivo, e foi ele que, quando fez o programa para a nossa formação, e quando eu me admirei tantas horas para comportamentos e tal, então isto não... A gente precisa é de ensinar a trabalhar com as máquinas e com o projeto e com o desenho e tal. E ele me dizia ao Sr. Fulano, o senhor vai ver que esta parte é fundamental. E eu dei-lhe liberdade, porque era ele que sabia da poda, como se costuma dizer, e dei-lhe liberdade e reconheci, passado poucos anos, que estávamos a formar homens e mulheres, verdadeiros homens e mulheres, com caráter, com exigência. E a palavra exigência tem aqui uma
importância particular no sistema de ensino português, porque a grande diferença entre o público e o privado é que o privado mantém níveis de exigência elevados e o público é aquela anarquia que nós vimos, em que o governo começa por não ser exigente com os professores não são exigentes com os alunos, as famílias não são exigentes com as crianças e, portanto, a exigência como padrão de comportamento na sociedade portuguesa está a desaparecer. Há um clima de irresponsabilidade quase total. Eu li uma entrevista recente, creio que, do presidente da Fundação, o José das Neves, creio que não estou enganado, em que ele diz que há um desfazamento, que é, temos um sistema de ensino do século XVIII, com professores do século XX para alunos do século XXI. É mais ou menos isto que está a acontecer. Quer dizer, porque, repara, e isto não se limita ao problema da educação, infelizmente, em Portugal. A todos os níveis da governação do país, na educação, na economia, no desenvolvimento tecnológico, que é muito importante, no modelo económico, que está totalmente errado em Portugal. Não é? Eu sustento há anos que Portugal não tem nenhuma hipótese de se desenvolver com o modelo económico existente hoje. Um dos aspectos é a ausência de exigência, mas não o mais importante, porventura. É que existe uma incapacidade de estudar os problemas. Existem dois níveis de incapacidades. Existem os governantes, que são escolhidos por razões de fidelidade política, muitas vezes com um conhecimento muito superficial de todos os problemas, desde a educação à economia, e, portanto, não estudam ou não estudaram na vida os problemas que são supostos dirigir no país. E existe depois as corporações, cada uma a defender a sua capela, a sua ideia. Falámos do ensino universitário, mas falaríamos de muitas outras. E não há quem hoje em Portugal, ou melhor, são raras as pessoas com a experiência e a visão de fazerem uma certa integração de todas as problemáticas para tirar os fatores comuns que são os relevantes para mudar o modelo de desenvolvimento do país. Se quiser, para definir uma estratégia de desenvolvimento. Não há. Cada um está na sua capela e depois, mesmo as grandes decisões para que somos arrastados, dou o exemplo, o PRR, não é? O programa, o plano mais é um partido de cooperação e resiliência, ou lá o que é isso. A bazuca. A bazuca. A preocupação do Primeiro-Ministro é poder ir ao banco e sacar o dinheiro. Mas a preocupação do Ministro da Economia foi descrita em 147 páginas, em que dá para tudo. Em que é muito importante a tecnologia, não sei de quê, como é do hidrogênio, como é muito importante as baterias, como é muito importante a metalomecânica, como é muito importante os transportes. É interessante que o engenheiro esteja... E depois, deixa-me só acabar, sim. E depois gasta-se dinheiro com isso tudo sem haver nenhuma transformação. Eu quando estava, eu escrevi e digo isto muita vez, quando fiz o serviço militar, veja lá os anos que foi, aprendi que havia umas granadas ou umas coisas que, para furar os tanques, que têm muito ferro, para furar os tanques, havia umas granadas que chamavam de carga oca. O que é que se queria dizer? Que centravam toda a energia num só ponto para perfurar. Eu
na minha vida empresarial, quando queria fazer mudanças, usava o mesmo conceito. Tinha que pôr todos os recursos, ou uma grande parte dos recursos, naquele ponto para conseguir vencer. E é interessante porque ora, hoje, neste governo, andamos a dispersar. Eles chutam para tudo que é sítio. O PRR tanto vai recuperar uma igreja qualquer em Coimbra, não é? Que está abandonada há séculos, como vai reconstruir uma escola ou fazer uma estrada. E esse é o ponto que nós vamos... Em que isso altera o modelo de desenvolvimento do país? Esse é o ponto que nós vamos abordar a seguir, porque agora vamos até aos direitos e deveres, depois regressamos para continuar a nossa conversa com o Henrique. Até já! Ficou desempregado? Saiba como requerer subsídio de desemprego e se tem direito ao mesmo. Infelizmente, o desemprego pode bater à porta de uma família ou de alguém que tinha um emprego. Mas saiba que tem direito a um subsídio de desemprego. Vamos explicar como deve proceder. Para ter direito ao subsídio de desemprego, tem que ter trabalhado como contratado por conta de outrem e ter descontado pelo menos 360 dias para a Segurança Social nos 24 meses anteriores a ter ficado desempregado. O valor do subsídio de desemprego corresponde a 65% da remuneração de referência. Ao fim de 6 meses, a receber subsídio, o valor baixa 10%. Pode requerer o subsídio de desemprego até 90 dias após a data em que ficou desempregado, mas apenas tem direito a receber a partir do dia de entrega do pedido. O futuro beneficiário do subsídio de desemprego tem de estar inscrito no centro de emprego da área de residência. Se for o seu caso, informe-se na Segurança Social e usufrua deste direito. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com Henrique Neto e estávamos a falar no PRR. Dizia que um dos erros do PRR foi, de facto, esta dispersão daquilo que é a utilização destes fundos. Creio que nós já mencionámos aqui que a sua ideia era um PRR alternativo que se focava na indústria e na educação. Não por essa ordem. Na educação primeiro e na indústria depois. A educação já falámos, é fácil perceber. Mas a indústria nem sempre é bem compreendida. Porque a indústria é, de alguma forma, educação. Ou formação, se quiser. Porquê? Porque a indústria é o setor da economia, diferentemente de outros setores da economia, em que existem dirigentes, licenciados, doutorados, tecnólogos, mas a maioria dos trabalhadores da indústria são operadores de máquinas, são montadores, são transportes, componente mais são técnica. armazéns, são pessoas que vão para a indústria e são treinados a fazer uma determinada função. E fazem essa função com grande qualidade e grande eficiência. Se formos à Alta Europa, verificamos que pessoas que lá estão a trabalhar, que têm a 4ª classe, muitas delas, ou a 5ª, ou a 6ª, ou a 8ª, mas não têm cursos superiores, a trabalharem com grande competência e a receberem salários bastante mais elevados que a média nacional. Porquê? Porque a indústria tem essa qualidade de, em relativamente pouco tempo e com um custo relativamente baixo, formar pessoas, tirá-las da pobreza extrema e trazê-las para um nível, digamos, social mais elevado e salarial. Sem os obrigar a uma educação de nível superior e formal. É educação pela vida da prática da vida. Eu tirei um curso industrial, não tenho curso superior, fui para a indústria, foi na indústria que fiz a minha formação. Posso, digamos, evocar o meu exemplo como representativo. Mas há milhares e milhares e milhares de trabalhadores portugueses que tiveram a mesma evolução. Ora, qual é o problema nacional agora? Porque é que eu digo que a economia portuguesa não tem nenhuma hipótese de desenvolvimento e de crescimento? É porque a indústria, as empresas do setor,
as empresas desenvolvidas, como a Auto Europa, empresas industriais, nacionais e internacionais que existem em Portugal, são menos de 10% da totalidade das empresas portuguesas. Mais de 90% das empresas portuguesas são do setor do comércio. São muito pequenas empresas, os cafés, os restaurantes, as pastelarias. Acho que somos o país europeu com o maior número de cabeleireiros per capita. Cabeleireiros. Agora, a moda dos mini-mercados numa rua de Lisboa, você encontra 3 e 4, numa única rua, 3 e 4 mini-mercados dirigidos por pessoas de origem chinesa, ou indiana, ou paquistanesa, ou seja o que for, também portugueses. Claro. E depois vai para os mercados, a agricultura de subsistência, a pesca artesanal. Nós temos uma miríade de atividades, quase todas comerciais, com baixíssimo nível de rentabilidade, de baixíssimo nível de salários e com uma competência muito baixa, porque aquelas competências, como se isso não bastasse, andamos a idolatrar o turismo. Ora, o turismo só contribui para este modelo que não tem hipótese, que é o modelo de aproveitar, digamos, os setores mais ou menos bem formados da economia portuguesa para lhes dar algum trabalho com baixo salário. Embora o turismo absorva esse tipo de pessoas. Socialmente é útil durante algum tempo. Só que paga pior do que a indústria, normalmente? Paga muito pior, paga muito pior. Mais quando em 2000, acho que foi 2011, houve um boom, o primeiro boom turístico, agora há outro, não é? Mas em 2011, salvo erro, a produtividade nacional desceu. Porque à medida que cresce, a produtividade é medida em dinheiro, não é? Que é que nós todos produzimos, que se vende no mercado nacional e internacional, dividido para o número de pessoas que produziram. E esse é o valor da produtividade. De uma maneira simplista, sim. Claro. Bom, a produtividade desceu porque os salários médios desceram. E quando se pergunta porque é que a produtividade em Portugal não sobe, e por outro lado, porque é que os salários, mesmo das pessoas com boa formação, licenciados, em termos relativos, não crescem, bom, é por duas razões suficientes. Razões óbvias e simples. Uma parte desses licenciados sai do país. Médicos, enfermeiros, engenheiros, tecnólogos, cientistas. Hoje, basta olhar para a ciência. Nós hoje temos cientistas portugueses espalhados pelo mundo e são aqueles que estão a conseguir fazer alguma coisa na área da ciência. Também temos em Portugal, mas infelizmente não suficientes. Ora, por um lado é essa imigração. Por outro lado, os que ficam... eu dou um exemplo. Eu tenho um neto que engenheiro, está a trabalhar em Portugal. E numa empresa até internacional, não é? Aqui em Lisboa. Mas está a ganhar, suponho, uns 1.200 ou 1.300 euros por mês. E eu digo-lhe frequentemente, mas rapaz, o que é que estás aqui a fazer? O teu pai está na Suíça, o teu irmão está na Suíça, a tua irmã está a caminho, não tarda nada. Mas eu gosto muito do meu país. Está bem. É recomendável e eu admiro isso. Mas... E diga-me uma coisa, e deixe-me, uma vez que mencionou o seu neto, enquanto empresário de sucesso, que pagou ordenados a pessoas não formadas, ver o seu neto, depois de toda a formação que ele teve... Custa muito. Custa muito. Custa porque, repare, deparo-me, desde logo... Repare qual é a minha tragédia.
eu chamo isto uma tragédia humana, porque na minha idade as coisas já assumem esta dimensão. É por pensar, e como penso, que a solução dos problemas nacionais é fácil, não é complicada. O problema está à vista, basta estudar. O diagnóstico está feito. O diagnóstico é fácil de fazer, pelo menos. Quer na educação, como falámos aqui, tem é que ser num determinado nível e numa determinada estratégia. Como na economia, que tem que haver também uma determinada estratégia. E lá está, mais uma vez, o PRR não é mau apenas porque chuta em todas as direções e nenhuma delas tem consequências importantes. Mas não é isso que é o pior. O pior é que as pessoas que criaram o PRR têm a cabeça formatada daquela maneira. E, portanto, em relação ao PRR, como em relação, sei lá, à ferrovia, que é um absurdo nacional, como a incompreensão das vantagens e dos inconvenientes do turismo, como em relação a quase tudo, a cabeça dos nossos governantes está formatada de uma determinada maneira que ignora toda a realidade. E isso é o que mais o surpreende ou mais o entristece? Mais me entristece e às vezes até me revolta. Pelo seguinte, hoje foi votado, à hora que estamos a gravar, está a ser falado, pelo menos, creio eu, mas foi votado o projeto O Mais Habitação, e uma das coisas que vem no Mais Habitação, por exemplo, que tem a ver com o alojamento local, diz que as novas licenças de alojamento local só podem ser dadas quando houver unanimidade de todos os condóminos naquele coisa. Eu já nem falo coisas dessas, são tão absurdas que chega ao nível do desconhecimento humano, não é? Que as pessoas determinam-se, cada uma na sua vida, e só para quem não foi uma vez a uma reunião de condomínio que acha que pode haver unanimidade no que quer que seja o que for, não é? Seja o que for. Quer dizer, é tão absurdo que eu recuso-me sequer a olhar para isso. Pois, mas já viu que é o que temos em cima da mesa com este governo? Pois, com este e se for aluguer, outro, provavelmente é o mesmo. Mas é o aluguer coercivo, tem que haver unanimidade. Porque, repare, este governo nasceu sob o signo da ideologia. Temos um primeiro-ministro que, com uma aflitiva falta de competências, eu já falei aqui suficientemente de competências, é um advogado, provavelmente medíocre, que nunca fez nada na vida que produzisse fosse o que fosse, que teve um percurso político regular, foi durante anos um ajudante, chamamos-lhe assim, para não dizer coisa pior, do ex-primeiro-ministro José Sócrates, e que, numa determinada altura, perdeu eleições, mas, para sobreviver como político, e mais ainda como primeiro-ministro, fez o Acordo da Geringonça. O Acordo da Geringonça é, desde logo, um absurdo, porque tentar que um país seja governado por um partido que defende a NATO e a União Europeia, e dois partidos que são contra a NATO e a União Europeia, um partido que defende a economia privada e dois partidos que defendem a economia pública, tudo isto ao mesmo tempo num país e durante 4 anos só podia destruir o país, como é evidente, qualquer pessoa percebe isto sem necessidade de tirar um curso superior. Conviveu 4 anos a distribuir a riqueza que não produzimos, aumentou a dívida e o déficit do Estado, isso levava-nos a outra conclusão, porque agora diz que a dívida está a diminuir, porque ela diminui
em relação ao PIB, mas vai crescendo o dinheiro que os nossos filhos, ou netos, ou lá que seja, vai ter que pagar, porque o dinheiro é mais. Mas, enfim, em relação ao PIB, 10, e esse agora só se fala na dívida em relação ao PIB, porque dá jeito. Portanto, durante 4 anos, a ideologia marcou o caminho. E, portanto, depois, com uma maioria absoluta, essa ideologia ainda se continua a projetar em coisas como essa, de pensar que os transportes podem ser públicos, ainda que os déficits cresçam, que os transportes estão em greve permanente, ao mesmo tempo que as empresas privadas, como o comboio sob a ponte, não têm nenhum problemas, não têm greves, trabalham todos os dias com eficiência. Que os políticos que não conseguem gerir os seus próprios partidos conseguem gerir uma companhia aérea como a TAP, por exemplo. Por exemplo, que foi privatizada, agora... Foi privatizada, depois nacionalizada e depois privatizada outra vez, que vai ser. Vai ser, não é? Repare, fica difícil. A seguir, o 25 de Abril foi há 50 anos. A seguir ao 25 de Abril houve um debate público relativamente importante sobre o que devia ser privatizado e do que devia ser nacionalizado. 50 anos depois, ainda não conseguimos resolver. Isto é mais grave que o aeroporto. Não conseguimos resolver onde é que é o aeroporto. Mas ninguém fala de que durante 50 anos ainda não conseguimos resolver o que é que deve ser privado e o que é que deve ser nacionalizado. E há setores que nacionalizados, sei lá, eu nunca concordaria, como aconteceu, com a privatização da empresa que gera os transportes da eletricidade. A REN. A REN, por exemplo, porque está ligada ao terreno, à propriedade. Nunca concordaria que se vendessem a empresas francesas as barragens, que são um ataque à propriedade nacional. As pessoas entenderem que os espaços pertencem a essas empresas, ou seja, não é... privatizar o transporte a linhas de caminho de ferro faria uma aflição. Claro. Agora, as empresas que gerem o transporte ferroviário ou o transporte rodoviário ou o transporte aéreo tenham de ser nacionais. Para quê? Se estamos a ver todos os dias o problema da CP, que tem déficits enormes, que o Estado, ou seja, nós todos, temos sempre que pagar a tapar com uma ineficiência, com greves permanentes. Ou é a greve dos maquinistas, ou dos homens da linha, ou a greve dos que cobram os bilhetes. Vão gerindo aquelas greves em sucessivas sem que nada aconteça. Ou os comboios estão avariados e não conseguem repor determinadas composições. Ou lançavam-se para fora da linha os comboios avariados. Uma vez que estamos a falar sobre o transporte ferroviário, eu creio que o engenheiro também tem uma ideia de que estamos a perder uma oportunidade por, de alguma forma, Portugal e Espanha terem uma atitude quase isolacionista relativamente aos caminhos de ferro. Portugal sim, a Espanha não. A Espanha não. Repare, em 95, na campanha eleitoral, eu digo isto porque talvez tenha importância, na campanha eleitoral em que fui escolhido, eu nunca digo a palavra eleito, fui escolhido para ser deputado, porque quem me escolheu foi o engenheiro Guterres, não foi o povo português. Eu fiz uma campanha eleitoral focada na linha do Oeste, a linha ferroviária no Oeste, porque já nessa altura eu sabia, como empresário, que Portugal não está na periferia, Portugal está no centro das duas maiores economias mundiais, a europeia e a americana. E que a logística, para um país que está no centro, mas que está no extremo de uma das partes, a logística tem uma importância enorme. E na minha concepção,
já percebia que o transporte rodoviário, por razões económicas, ambientais, etc., já em 95, eu percebia que o transporte rodoviário de mercadorias, principalmente, para a Europa tinha os dias contados. E assim aconteceu. A Europa desenhou um programa, um enorme programa, daqueles chamam de tornar toda a linha férrea, toda a concepção da via férrea na Europa ser intermutável, quer dizer, qualquer comboio do norte, do leste, do oeste ao oeste da Europa poderia percorrer toda a Europa, porque quer a bitola, quer os sistemas elétricos, quer os sistemas de segurança, eletrónicos, etc., seriam os mesmos, que permitisse que, sendo a estrutura da posse dos países, os servidores, as empresas que servem os cidadãos, quer nas mercadorias, quer nos passageiros, seriam concorrentes e poderiam, com base na concorrência, percorrer todos os países. Não foi isso que aconteceu cá. Em Espanha, como aliás está a acontecer mais tarde nos países do leste da Europa, agora a Ucrânia está nesse processo, resolveram adotar, com grandes apoios da União Europeia, que chegam a 85% do custo, ou seja, com 15% cada país constrói as suas linhas férreas, desde que, naturalmente, intermutáveis com todos os outros países europeus. Bah, isto era visível em 95, hoje é, enfim, é tão evidente que faz doer que o governo português, através de 3 ministros sucessivos, acho que isolarmos-nos numa rede ferroviária que não é compatível com a espanhola, e a espanhola é hoje uma das mais modernas redes ferroviárias da Europa, em bitola naturalmente europeia, o IC, quer para passageiros, mais avançada, quer para mercadorias, num processo de desenvolvimento atual. E, portanto, Portugal, ao não ligar à Espanha, e agora há uma disputa que se é Portugal não quer ligar à Espanha ou se é a Espanha que não quer ligar a Portugal, ou as duas coisas, e eu acho que são as duas coisas. A Espanha, porque assim torna Portugal dependente da logística espanhola e das bases logísticas existentes em Espanha. E Portugal, segundo dizem os ministros, porque ao impedir a concorrência das empresas estrangeiras, francesas, espanholas, inglesas, sejam quais forem, tem aquilo que o ministro Pedro Nunes Santos disse uma vez na televisão, que era, então nós agora íamos, quando uma linha Lisboa-Porto, que vai ser muito rentável, nós iríamos permitir que cá viessem os estrangeiros explorar essa linha. Bom, isto é uma concepção do século XIX, que entra em contradição com tudo aquilo que a União Europeia prescreve, e, mais que a União Europeia, todo o Ocidente, que é a concorrência. A livre concorrência. Os espanhóis permitiram e ajudaram as empresas francesas a instalarem-se no mercado espanhol para descer os preços. E os preços desceram, por exemplo, entre Madrid e Barcelona. Ou seja, Portugal vive hoje politicamente fora do nosso tempo. E para terminar, Sr. Engenheiro, convém começarmos a pensar de facto numa mudança? Pois, o meu problema, claro que é fácil concordar com isso, mas é mais difícil perceber onde é que estão os agentes da mudança. Muito bem. Engenheiro Henrique Neto, obrigado por estar aqui connosco e deixe-me mencionar, talvez ouvi-lo assim, ler os seus artigos, seja um desses agentes de mudança que começa em cada um de nós. Obrigado mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã estaremos de volta à mesma hora para o programa que vai finalizar a semana. Para mim, resta-me agradecer. Olha, não se esqueça de subscrever o nosso novo canal do YouTube. Isto é o Povo a Falar. Carregue lá no sininho e amanhã estamos de volta. Boa noite.